naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Nossa igreja se chama católica, apostólica, romana. Católica porque é um adjetivo muito apropriado a ela. Católicos significa universal. Ela comporta toda a verdade, por isso é universal. Porque ela recebeu de Deus, que é a verdade, toda a verdade. É católica porque recebeu do Senhor todo o poder, toda a autoridade que foi dada no céu e na terra. Ide, são palavras de nosso Senhor. É católica porque ela é chamada a estar presente em toda a face da terra. Ide pelo mundo, o mundo todo. É católica porque ela acolhe no seu seio aquilo que o Apocalipse diz: pessoas oriundas de todas as tribos, raças, povos, nações. Ela não tem um limite geográfico, ela não é uma igreja nacional. Ela é chamada a se expandir em todo o orbe da terra. Católica. Ela se refere a tudo de Deus, pois tudo que Deus tem e é, concedeu Deus, revelou-se, foi comunicado na plenitude dos tempos à igreja. Ela é a detentora de todo o mistério revelado. Toda a autoridade de Deus foi concedida à igreja. Católica. Apostólica. E é esse o adjetivo que eu gostaria de desdobrar nesse dia tão importante para nós católicos, o dia em que celebramos a solenidade dos bem-aventurados São Pedro e São Paulo, colunas da igreja. O primeiro, sobre o qual o Senhor quis edificar a sua igreja, conforme o Evangelho de hoje. O segundo, chamado Apóstolo das Nações, chamado por nosso Senhor Jesus Cristo para levar a boa notícia aos não-judeus, se bem que o início do seu ministério após a conversão foi logo aos judeus. Igreja apostólica. Ela é apostólica porque está alicerçada no fundamento dos apóstolos, segundo a expressão literal do apóstolo São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Depois desdobraremos qual é a diferença entre pedra angular e fundamento.
São Paulo, na primeira aos Coríntios, capítulo 3, de 11 a 15, diz que ninguém pode pôr outro fundamento, senão aquele que já foi posto, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único fundamento. Ora, o mesmo São Paulo, na carta aos Efésios, diz que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Afinal de contas, quem é fundamento? É Jesus ou os apóstolos? Resposta: ambos. Só que Jesus é fundamento num sentido, os apóstolos são fundamento no outro sentido. A nossa igreja é apostólica, porque a fé da igreja é a fé professada por esses homens. Jesus chamou, Marcos capítulo 3, versículo 16, depois de passar a noite em oração, aqueles que ele quis para estarem consigo. Ao longo da vida pública de Jesus, muitas pessoas o seguiam. Havia os apóstolos, cujo número era 12, nem menos nem mais, e esse número tem relação com o Antigo Testamento, o antigo povo de Deus, alicerçado em uma instituição chamada as 12 tribos de Israel. Jesus é o cumprimento das profecias da Antiga Aliança. Jesus é a realização dos oráculos, das profecias. O mesmo Deus revelado no Antigo Testamento é o Deus que se revela no Novo Testamento. Jesus, portanto, dá continuidade ao mistério da revelação que teve início na Antiga Aliança e atinge a sua plenitude na Nova Aliança. Por isso, Jesus é a concretização do que a Antiga Aliança prenunciava, anunciava, profetizava. Por isso, o número 12, apóstolos. Havia também os discípulos, expressão muito mais genérica, que envolve homens e mulheres, e todo o povo, pagãos, judeus. Mas esse grupo dos 12 teve o privilégio de estar com o Senhor 24 horas por dia durante 3 anos. Era a eles que Jesus explicava o sentido das palavras. Era com eles que Jesus se entretinha. Era a eles que Jesus preparava a missão que a igreja haveria de desdobrar depois que ele se ausentasse dos sentidos da mesma igreja. Creio na igreja apostólica, porque aquilo que Jesus conferiu aos apóstolos, que não poderia desaparecer com a morte deles, haveria de perdurar até a sua vida, porque o poder que Deus concede a alguém não morre com essa pessoa. O poder de Deus perdura, as pessoas passam, a instituição fica, está claro? Então é preciso distinguir a pessoa de Pedro da instituição que é o primário que o Senhor conferiu individualmente a Pedro. Pedro morreu. Ora, com a morte de Pedro, os poderes que Jesus conferiu a Pedro desapareceriam? Claro que não. Aqui nós temos que falar do Papa Francisco, mas somente no segundo momento. Porque primeiro temos que refletir o que nosso Senhor Jesus Cristo quis ao chamar esses 12. Quis uma igreja apostólica, quis uma igreja alicerçada, radicada, fundada, edificada no fundamento dos apóstolos. Entenda-se, naquilo que eles experimentaram. São João, um dos apóstolos, um dos evangelistas, na sua primeira carta de São João, capítulo 2, ele diz: aquilo que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que nós apalpamos no verbo da vida, nós o anunciamos. Esses 12 tiveram esse privilégio, conviveram com o Senhor, escutaram o que o Senhor disse, memorizaram, pregaram, foram objeto das aparições do Cristo ressuscitado. A eles o Senhor conferiu poderes. Para eles, Jesus conferiu prerrogativas que só foram dadas a eles. Pensemos, por exemplo, na instituição da Eucaristia. Pensemos, por exemplo, na instituição do Sacramento da Ordem, sacramentos instituídos na Quinta-feira Santa. E os sucessores desses apóstolos, chamados no Novo Testamento de bispos, são sucessores desses 12. Cada bispo, hoje, é sucessor dos apóstolos. Dom José Francisco Falcão de Barros foi ordenado pelo bispo de Palmeira dos Índios, e esse foi ordenado pelo bispo de Estância, e esse foi ordenado pelo bispo tal, que por sua vez foi ordenado por bispo
bispo tal, que por sua vez foi ordenado por um bispo tal, até chegar ao apóstolo. Isso se chama sucessão apostólica. Isso só existe na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa. Cada bispo é sucessor dos apóstolos. Todavia, um deles, somente um, é o sucessor daquele que, entre os 12, foi escolhido por nosso Senhor para desempenhar uma missão, estando ele vivo, que os outros 11 não poderiam, porque Jesus não disse, não poderiam desempenhar. Aqui nós entramos em cheio no papel de São Pedro, segundo a vontade, segundo o querer de Jesus. Seja na vida pública de Jesus, seja após a sua morte e ressurreição, ascensão e envio do Espírito Santo, durante a história da igreja após Pentecostes, até a morte do último dos apóstolos, provavelmente São João, apóstolo e evangelista, autor do último livro da Escritura, o Apocalipse de São João. Pois bem, uma análise de todos os 4 evangelhos e também dos Atos dos Apóstolos e das cartas de São Paulo constata uma certa precedência considerável, diga-se de passagem, do bem-aventurado São Pedro. O evangelho que nós acabamos de ouvir revela essa precedência, esse papel singular, essa função, essa missão única que Jesus conferiu apenas a ele. Na cidade de Cesareia de Filipe, uma região que fica ao norte de Israel, Jesus pergunta aos seus discípulos, atenção, reparem o que está escrito no primeiro versículo do Evangelho, no seu jornalzinho, discípulos. Portanto, é uma categoria mais ampla que apóstolos. Apóstolos só 12. Discípulos são mais que 12. No capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, Jesus envia em missão 72. Número sugestivo. 60, 72 é 6 vezes 12. 6 vezes 12. 6 vezes o número dos apóstolos. Então Jesus pergunta a todos os que o seguiam. O discípulo é aquele que aceita a disciplina do mestre. É o seguidor do mestre. Apóstolo, etimologicamente, significa aquele que é enviado. Só que enviados por Jesus, porque chamados por ele para desempenhar uma missão própria deles. Muito bem, essa é a etimologia de apóstolo. Então a pergunta que Jesus faz, digamos assim, é a todos, apóstolos e não apóstolos. A pergunta é: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Atenção, a pergunta não é capciosa, é uma pergunta catequética. Vocês vão dizer e depois eu vou chegar a uma conclusão em cima do que vocês vão dizer. Depois que vocês falarem, será facultada a palavra a uma outra pessoa. E aí é que vai entrar São Pedro num outro momento. A pergunta também não é fruto da ignorância. Jesus certamente sabe que ele sabe que as pessoas têm as visões mais disparatadas sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, na mentalidade de hoje, nós poderíamos dizer: o que as pessoas pensam sobre Jesus? Dizem que é um guru, dizem que é um filósofo, dizem que é um ser extraterrestre, dizem que é isso, que é aquilo outro. Dependendo do tipo de informação, ou da tendência, ou da perspectiva da pessoa, ela diz as coisas mais absurdas sobre Jesus. Outros até dizem verdades, só que verdades incompletas, meias verdades. Jesus quer que cada um de nós, por exemplo, na Eucaristia, cada um de nós tenha não apenas a concepção certa a respeito dele, mas a concepção precisa, exata, completa a respeito de Jesus. Jesus é bom? Mas é mais de Deus. Jesus é misericordioso? Mas é mais de Deus. Jesus me cura? Sim, ele cura, mas Jesus é mais do que um curador. Jesus é quem quita os meus débitos, é verdade, mas Jesus é mais do que um solucionador de problemas. O diálogo aqui, os interrogativos aqui visam a chegar no âmago da nossa fé em Jesus. E a importância de São Pedro reside nisso. Ele foi a primeira criatura a testemunhar aquilo que é o núcleo, a essência
Por isso, ele vai ter o seu nome mudado de Simão, filho de Jonas, para Kefas, pedra, rocha. Pedro é rocha antes de tudo, porque aquilo que ele professou não veio dele, e aquilo que ele professou é inquebrantável. O que é inquebrantável? O que é inexorável? Que não quebra de jeito nenhum. A fé de São Pedro, ela é infalível, não falha. Como ele foi o primeiro a testemunhar essa fé, recebeu esse privilégio, recebeu essa missão. Mas lembre-se, não foi recompensa, como se aquilo fosse fruto do seu esforço. Recompensa tem relação com o esforço do outro. Já que você trabalhou, você merece isso. Não é. Aquilo que São Pedro recebeu de Jesus é graça, como aquilo que Nossa Senhora recebeu de Deus Todo-Poderoso não é mérito dela, é pura graça. O poderoso fez em mim maravilhas. O que a Virgem disse acerca de si, aplicamos com as devidas proporções para o bem-aventurado São Pedro. Vamos então à catequese sobre a pessoa de Jesus. O que dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus situa, contextualiza os que estão consigo no ambiente, no seu tempo. São seguidores de Jesus, mas são judeus. Estão com Jesus, mas também escutam as pessoas, ouvem os pareceres das pessoas acerca de Jesus. E isso tem uma influência, boa ou má, dependendo da pessoa, do que ela diz, do que ela pensa. As pessoas influenciam umas às outras. As pessoas escutam, refletem, ponderam o que as outras pensam, o que as outras dizem, o que as outras fazem. E por que não dizer, nós todos somos gratos, nós todos somos herdeiros, nós todos somos, de certa forma, condicionados até certo ponto pelo pensamento, pela conduta das pessoas. Quem é que nega que um filho não é condicionado pelo comportamento dos pais? Quem é que nega que no trabalho um certo comportamento, uma certa postura pode condicionar, pode até mudar comportamentos, seja para o bem, seja para o mal? Isso é no âmbito da família, do trabalho, da vizinhança, da igreja, etc. Pois bem, e Jesus leva em conta isso. Primeiro, ele situa a problemática num âmbito bem genérico, um âmbito que, por ser genérico, tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos. Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. A bem da verdade, tudo visão errada. Eu até me pergunto se eles pensavam em reencarnação, que é uma doutrina condenada pela palavra de Deus. Não sabemos. Será que eles pensavam é alguém parecido com eles? Mas o texto não nos autoriza a interpretar dessa forma. Alguns dizem que é João Batista, que é Elias, que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus não faz um juízo de valor sobre esse pensamento. Sabe por quê? Porque acerca de fé, o ponto de partida não são os outros. É lógico que a fé de Dom José Francisco teve um impulso graças ao seu pai e à sua mãe um dia lá em Alagoas. Mas chegou um dia em que ele refletiu sobre aquilo que transmitiram para ele, e ele fez um ato de fé pessoal. Aquilo que eu recebi dos meus pais, eu considero que é verdade. Eu acredito que é uma verdade de fé o que eles me transmitiram. Reparem a beleza da igreja, de geração a geração, ou seja, a transmissão da fé de geração a geração, dos apóstolos até cada um de nós. Muito bem, o ponto de partida para uma fé inquebrantável é precisamente aquele que decorre da pergunta segunda que Jesus faz: e vós, quem dizeis que eu sou? Parece até que Nosso Senhor diz: está bem, é importante o que os outros pensam, mas a questão é, vocês discerniram os diversos pensamentos deles? Vocês investigaram? O que vocês concluíram? Depois de um certo tempo, qual é a postura de vocês? Em que vocês creem? Qual é a concepção que vocês têm a meu respeito? E vós, quem dizeis que eu sou? Aqui Jesus esquece a grande plateia, vamos chamar assim, a grande comunidade
e restringe a discussão ao grupo dos 12. E aí entra Simão respondendo: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Primeiro, é significativo que só um tenha falado. Segundo, é importante também registrar que São Pedro não disse: olha, nós chegamos aqui a um consenso e decidimos que tu és o Messias. Não houve isso. Aqui é, antes de tudo, um ato pessoal. É verdade que eles todos creram no que São Pedro disse, mas Pedro se adiantou. Todos eles acreditavam em Jesus como Pedro acreditava nesse momento. Não dá para dizer com certeza. E é nisso que reside a precedência de Pedro. Pedro é o primeiro. Gravem isso. Ele é rocha, porque foi o primeiro a professar a fé. Se Maria foi a primeira a acreditar no Novo Testamento, bem-aventurada és tu que creste, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Foi Santa Isabel que disse isso. Se ela foi a primeira a crer, São Pedro foi o primeiro a professar com os lábios. E é nisso que reside a originalidade, a especificidade de São Pedro para a nossa fé. Porque protestantes e católicos, ortodoxos, todos os que creem em Jesus, afirmaram depois de São Pedro o que São Pedro disse. Pedro diz aquilo que é o núcleo da nossa fé. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, de 8 a 11, diz: a palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração. Se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor, e creres de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é crendo de coração que se obtém a justiça, e é confessando com palavras que se chega à salvação. Pois bem, acerca da pessoa de Jesus, Pedro foi o primeiro a professar com palavras o núcleo da fé, que é Jesus, o Filho de Deus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Isto é, tu és o Cristo, tu és o enviado, tu és o ungido, tu és o esperado. Todas as Escrituras falaram de ti. Nós aguardávamos a vinda do Messias, e eu professo: tu és ele, tu és o Filho do Deus vivo. Filho de Deus vivo é um título divino, não só messiânico, porque alude diretamente à origem de Jesus, Filho de Deus, e alude também à pré-existência de Jesus. É eterno como o Pai, procedeu do Pai, e Pedro foi o primeiro a intuir isto. Isso foi fruto de quê? De estudo, de reza, de investigação, ou de quê, Dom José? Jesus responde logo a seguir. Cravem os olhos. Depois desse testemunho de fé, Jesus, certamente, imensamente feliz, quero crer eu, realizado, porque aqui temos uma outra página, é um outro capítulo da história dos apóstolos, da história da igreja. Até a confissão de Pedro temos ainda hesitações, incertezas. A partir de Pedro temos a certeza, temos a convicção que vai ser impregnada no nome de São Pedro, que vai ser modificado. Aliás, quem pode lembrar, para ganhar uma passagem para a Canção Nova, a pé, ida e volta, se terminar a missa, quais as personagens da Bíblia que tiveram o seu nome modificado? Abraão teve o seu nome mudado para Abraão. Sarai, esposa dele, teve o seu nome mudado para Sara. Jacó, depois que lutou com o anjo, teve o seu nome mudado para Israel. Perfeitamente. E agora temos São Pedro. Toda mudança de nome tem relação com a missão que Deus confere a tal pessoa. Jesus não mudou o nome dos outros apóstolos. Jesus só mudou o nome de Pedro. Abraão, agora vai ser Abraão, pai de uma grande nação. Sarai, agora vai se chamar Sara, a mãe de uma grande descendência. Israel tem relação com o El. El é Deus em hebraico.
aquele que foi tocado por Deus, aquele que lutou com Deus e acabou vencendo. Ele foi tocado no tendão, como diz o livro do Gênesis. E aqui São Pedro, agora você vai ser rocha. Feliz és tu, Simão. Atenção, aqui Jesus ainda o chama de Simão, justamente para mostrar, já que você testemunhou essa fé, agora você vai ser mudado, meu amigo. Agora a sua vida não vai ser mais a mesma. Agora se prepare, porque uma missão vai ser dada a você. Simão, filho de Jonas. Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Está respondido. São Pedro não chegou a essa convicção. Tu és o Messias, o Filho de Deus, querido, como fruto do seu esforço, do seu estudo, da sua investigação. Foi revelação do alto. Você é instrumento. Deus o inspirou. Deus colocou nos seus lábios tal afirmação, para que todas as outras gerações professem o essencial a meu respeito, aquilo que pela primeira vez saiu de lábios humanos, os teus lábios. Por isso tua missão é única, por isso tua missão é incomparável, por isso o teu papel na história da igreja é tão importante, é tão insubstituível. O meu Pai que está no céu. Agora vem uma declaração. Por isso eu te digo, atenção, no versículo anterior, Simão. Agora reparem, no versículo 18, como Jesus passa a chamá-lo. Tu és Pedro, Kefas, pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Minha igreja será construída sobre isto que saiu dos teus lábios. E isso que saiu dos teus lábios não é teu, veio do Pai, foi o Pai que te revelou. Por isso tu serás tão importante até a consumação dos tempos. Aqui não temos mais uma pessoa apenas, temos uma instituição. Nós temos a igreja de Jesus Cristo, edificada sobre esse fundamento. E sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O poder do inferno é a antítese da graça de Deus. Se Jesus é a graça, o poder do inferno é o pecado. Se Jesus é a luz, o poder do inferno são as trevas. Se Jesus é a misericórdia, o poder das trevas é o ódio. É a antítese de Deus. Porque o poder das trevas passa a existir quando uma criatura feita por Deus boa se rebela contra Deus e parte furiosa para a terra para travar uma batalha contra a mulher. Apocalipse capítulo 12, que está para dar à luz um filho. A mulher é a igreja. A igreja é nossa mãe que nos gera Cristo no coração. A igreja é a que alimenta os filhos gerados pela palavra, pelos sacramentos. A igreja é a mãe que protege. A igreja é a mãe que defende. A igreja é aquela que, de fato, mãe, o nome já diz tudo. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Esta é a Jerusalém celeste e ela é a nossa mãe. E depois, uma promessa: eu te darei, segunda pessoa do singular. Atenção, aqui nós estamos diante de uma outra instituição que o Senhor conferiu apenas a um. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. As chaves, o poder das chaves, é uma imagem muito conhecida entre os judeus, que se refere à prerrogativa. Primeiro expliquemos o que é que uma chave faz numa porta. Abre. Segundo, o que é que alguém que tem as chaves de um recinto tem com relação a esse recinto? Tem poderes. Quem tem a chave, abre, entra e fecha a porta. Ou então está dentro, abre e sai. Ou então com a porta, com a chave da porta, autoriza a quem está dentro a sair. E autoriza a quem está fora a entrar. Tem todos os poderes. Se a senhora dá a chave do seu apartamento a alguém, a senhora está dizendo: você tem toda a minha confiança. Eu dou toda a liberdade a você. Você tem toda a autoridade aqui dentro. Esse é o sentido do poder das chaves. E esses poderes são tremendos.
ligares na terra. Aqui não temos mais a chave de poder de ligar. Fulano cometeu um delito. E Pedro diz: olha, você vai ser punido, eu vou tomar tal providência com relação a você. Você vai estar ligado a uma penalidade, a uma sanção, a uma punição, para que você se converta. Quando você demonstrar arrependimento, quando você se tornar uma nova criatura, eu desligo você daquilo ao que você foi ligado por mim. Portanto, é um poder também judiciário, é um poder executivo, é um poder legislativo. O Papa Francisco diz, declaramos que o bem-aventurado João 23 agora é santo. Declaramos que o bem-aventurado João Paulo II agora é santo. Mas que autoridade tem essa criatura para dizer que fulano está no céu? Essa autoridade que Jesus deu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Mas não é poder de imaginar com José. São poderes dados por Jesus. Prerrogativas dadas por Jesus. Há um único homem? Sim, há um único homem. Pois bem, esse único homem, quando Jesus ressuscitou, foi objeto de um novo diálogo. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. O verbo está no imperativo, dirigido a uma única pessoa. Depois a segunda pergunta: tu me amas? Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez: tu me amas? Pedro ficou triste. Não ficou triste porque Jesus desconfiou. Não ficou triste por causa de Jesus. Ficou triste porque ele se lembrou. Jesus lhe perguntou 3 vezes. Eu o reneguei 3 vezes quando ele foi preso. Não obstante, Jesus confiou a ele a tarefa de, sendo o único pastor de toda a igreja, malgrado os outros apóstolos também serem pastores. Cada bispo da sua diocese é pastor, mas o pastor de todo o rebanho, Deus nosso Senhor. João capítulo 21. Jesus Cristo disse que fosse apenas um, esse pescador da Galileia, a quem Jesus dirigiu o convite, a ele e ao seu irmão. Eu falei de vocês, pescadores de homens, venham, sigam. Eles deixaram as redes e seguiram nosso Senhor. Fraco como todos os seres humanos, limitado como todos os seres humanos, objeto lamentavelmente das críticas daqueles que querem rebaixar o papel de São Pedro, porque São Pedro tem relação com o Papa e vice-versa. Mas é precisamente nisso que reside a beleza da bondade de Deus. Deus não chamou anjos. O mesmo Jesus que chamou Pedro, chamou Judas. Assim, Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Por que chamou? Faça a mesma pergunta para São Pedro, faça a mesma pergunta para os outros, mas faça também a mesma pergunta para você. Quem critica São Pedro porque fraquejou, quem critica Judas Iscariotes porque traiu o nosso Senhor, deve colocar a posição da sua cabeça. Jesus não erra porque chama pessoas que decepcionam. Jesus acerta quando chama todos. São alguns chamados que decepcionam. Jesus não erra porque chama pecadores. O erro não está naquele que chama, o erro está naquele que chamado não corresponde ao chamado. Portanto, Jesus nunca errou quando chamou Judas. Jesus não se frustrou. Jesus não quebrou a cara, como dizem os jovens. Não. Jesus acerta sempre. Até quando ele cria Satanás, que criou o anjo bom. Satanás depois se tornou o anjo mau. Jesus sabia que os anjos bons que ele criou se tornariam depois anjos maus? Sabia. E por que ele criou? Atenção, cuidado, que esse raciocínio, essa visão utilitarista não se aplica para Deus. Deus já sabe dos males que vamos cometer, mas apesar disso nos criou para oferecer a cada um de nós os meios de salvação. Ele já sabe quem vai ser condenado, mas também dispõe para todos aqueles que ele já sabe que vão ser condenados os meios para se salvarem. Deus não cria apenas para levar para o céu. Deus cria porque quer que todos cheguem ao céu. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, mesmo sabendo quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Deus cria desde o eterno. A Virgem Maria foi amada por Jesus, como Judas Iscariotes foi amado por Jesus, como São Pedro foi amado por Jesus. Por isso, o inferno é não vontade de Deus, mas o respeito infinito de um Deus que nos quis desde o eterno para sermos salvos. E um Deus que ao nos criar oferece todos os meios para que sejamos salvos. E se não nos salvarmos, não será por falta de recursos para a salvação,
mas pela não correspondência da criatura, querida por Deus desde o ave eterno, para ser salva. Isso se aplica a São Pedro, isso se aplica a São Paulo, isso se aplica a Judas Iscariotes e a todos os demais apóstolos. Também celebramos hoje uma outra personagem igualmente importante. Nós celebramos Paulo, chamado anteriormente de Saulo de Tarso. Teve o seu nome mudado para Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Pois bem, esse homem culto, que dominava pelo menos 4 línguas, o latim, o grego, o hebraico e o aramaico, profundo conhecedor das escrituras, doutor nas letras sagradas, zeloso pela religião dos seus pais, um homem de uma habilidade tremenda, de uma capacidade incrível de falar, de convencer as pessoas, de escrever. Quem vê as cartas de São Paulo percebe uma elegância de linguagem, uma concatenação de ideias. Era um homem de uma cultura invejável, inicialmente perseguidor dos cristãos, foi o responsável direto pela lapidação do diácono Estevão, no final do capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos. Foi no caminho para Damasco, capital da atual Síria, uma das cidades mais antigas do mundo, com cartas brancas, digamos assim, do Sinédrio, com poderes para prender, para executar, se for o caso, os cristãos que, segundo ele e alguns rabinos, estavam se tornando uma ameaça para a fé judaica. E no caminho para Damasco, nos Atos dos Apóstolos, ele teve uma experiência com o Cristo ressuscitado. Caiu, o texto não diz de quê, provavelmente de um cavalo, mas os Atos dos Apóstolos não dizem que foi de um cavalo. Saulo, Saulo, por que me persegues? É duro lutar contra o teu aguilhão. Quem és, Senhor? Responde São Paulo tremendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. São Paulo fica cego com aquela visão, e é-lhe dito que entre na cidade de Damasco, porque lá seria dito o que ele deveria fazer. Um senhor chamado Ananias era cristão. O Senhor lhe apareceu em visão, dizendo: vá à rua direita, e lá você vai encontrar um senhor chamado Saulo. Mas, Senhor, esse homem devasta a nossa igreja. Vá, eu o escolhi para ser meu enviado. Ananias chega até Saulo, anuncia-lhe a boa nova. Saulo se levanta, recebe o batismo, as escamas caem dos seus olhos, ele passa a enxergar, e na mesma cidade de Damasco, hoje estraçalhada pela guerra, passa a anunciar o nome santo do Senhor. Isso provoca estupor da parte dos cristãos. Aquele que antes nos perseguia, agora proclama o nome de Jesus. E isso vai ser constante na sua vida. Por causa de Jesus, ele é constantemente ameaçado. Inúmeras vezes foi preso, açoitado, ameaçado de morte. Recebeu 4 vezes 30 chicotadas menos 40 chicotadas menos uma. Ameaçado de morte em quase todas as cidades onde chegava, fruto da ira dos judeus que não suportavam a doutrina cristã e viam em Paulo um adversário a ser combatido. Visitou inúmeras vezes dezenas de comunidades, muitas delas fundadas por ele, por onde passava, confirmava a fé da igreja. Para algumas dessas comunidades escreveu muitas cartas, 12 das quais encontram-se consignadas no Novo Testamento, a saber, pela ordem, Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, Filipenses, 1ª a Timóteo, 2ª a Timóteo, Tito, Filemão. 12 cartas. Entregue, defensor da verdade que é Jesus Cristo. Na segunda leitura que nós acabamos de ouvir, nós temos o testamento espiritual desse nosso grande herói. Provavelmente, dizem os exegetas, essa segunda carta a Timóteo foi redigida em Roma, no segundo cativeiro de São Paulo, cerca de 6 ou 7 meses antes da sua morte, que aconteceu provavelmente nos anos 64 ou 65, que estima-se foi a época da perseguição do imperador Nero aos cristãos, quando do incêndio de parte da cidade de Roma. Nessa época também morreu São Pedro. Segundo uma antiga
antiga tradição, crucificado de cabeça para baixo. Em Roma, São Paulo, por ser cidadão romano, teve a sua cabeça decepada. Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate. Mas isso é belo. Completei a corrida. Guardei a fé. Extenuado, debilitado pelo peso dos anos, pela fadiga do seu ministério, árduo, heróica, incessantemente dedicado a anunciar o nome de Jesus. São belíssimas as frases de São Paulo que revelam ser um missionário apaixonado, fascinado por Jesus, vivia e respirava Jesus. É o que se conclui de frases como, por exemplo, Filipenses 1:21, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gálatas capítulo 2, versículo 19, minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu não me envergonho do Evangelho, Romanos capítulo 1, de 16 a 17. Ele é força de Deus para aquele que crê. Quem lê as cartas de São Paulo, se tem fé, fica extremamente fascinado, encantado com a bravura, com a intrepidez, com a ousadia, com também a paciência e também a intransigência em anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, que foi o sentido da vida deste apóstolo das nações. Guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o justo juiz, o Senhor, me dará naquele dia. Mas não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Um homem que não receou as adversidades, não se intimidou diante da possibilidade de ser acusado, preso, ameaçado e morto. Ele sabia que um dia o termo de sua vida seria a morte, com derramamento de sangue por causa do nome de Jesus. Mas vejam a consciência que ele tinha, desde que foi convertido no caminho para Damasco. Versículo 17, segunda leitura. O Senhor esteve a meu lado e me deu forças e fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da face do leão. E o Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o reino celeste. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amados, se repararmos bem, não é porque não havia internet, telefone, não havia microfone, não havia os meios de comunicação social, onde tudo era feito de forma rudimentar, em que uma viagem de navio de Israel, a terra santa, a terra de São Paulo, até Roma, onde ele chegou, demorava semanas, às vezes até meses, onde tudo era feito a pé, ou no máximo de jegue, de burrico, já que cavalo era um transporte próprio de quem tinha posses, ou pertencia ao exército, ou tinha posses. Carruagem também, quantas dificuldades, quantas agruras, e a fé que este homem testemunhou e proclamou, chegou até nós. O que hoje nós entendemos por Turquia, por Balcãs, o que nós entendemos por Oriente Médio, Oriente Próximo, tudo isso foi visitado por São Paulo, que não parava, arduamente, constantemente pregando a boa notícia. Temos muitos motivos para nos alegrarmos. E a conclusão, a peroração dessa homilia, nos força a olhar alegremente para Roma, onde São Pedro e São Paulo morreram. E porque São Pedro recebeu do Senhor Jesus individualmente prerrogativas que não foram concedidas aos demais apóstolos, mas a ele, esses poderes não podiam morrer com ele. Por isso, aquele que sucedeu São Pedro na cidade onde ele morreu, recebeu do próprio Jesus os poderes que Jesus conferiu a Pedro. Porque lembram da diferença entre pessoa e instituição? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tire a pedra, a igreja cai. Portanto, sobre tu que és Pedro, tu, pessoa, Simão, agora és Pedro. Tu agora és instituição.
com tua morte. Essa instituição há de perdurar. Por isso os poderes de Pedro perduraram em Lino, o segundo Papa, e depois Cleto, e depois Anacleto, e todos os 265 sucessores do primeiro, atualmente gloriosamente reinando sua santidade, o Papa Francisco, a quem nós devemos homenagear. Mas a maior homenagem que nós devemos fazer ao Papa Francisco, sabe qual é? A homenagem que a igreja, na primeira leitura de hoje, quando São Pedro foi preso, a homenagem prestada a São Pedro na prisão. Dê uma olhada na primeira leitura, por favor. Já estamos terminando o dia. Garanto que vai terminar antes de meia-noite. Enquanto Pedro era mantido na prisão, vamos ler em voz alta? A igreja rezava continuamente a Deus por ele. Quem pense que o Papa Francisco, como o Papa Bento XVI, como o Papa João Paulo II, como João Paulo I, como Paulo VI, como Pio XII, como São Pedro, como os demais papas, ninguém pense que o Papa Francisco é unanimidade. Ninguém pense que a mídia como um todo está elogiando e aplaudindo o Papa Francisco. Uma parte da mídia, e a grande pergunta é: por quanto tempo? O que a mídia pensa ocupa o mesmo valor que o pensamento das pessoas a respeito de Jesus. O que é que os outros pensam? Uns dizem que é isso, outros dizem que é aquilo, outros dizem que é... E vós? A mesma conclusão devemos tirar acerca do Papa. O que é que aquela revista disse? O que é que saiu naquele site? Se o Papa foi escolhido o homem do ano por aquela... Esqueçam isso. Isso é pura bobagem. Isso são convenções dos homens. São qualificativos dos homens. Isso muda a qualquer momento. Muda de acordo com a mentalidade das pessoas, com o dono do jornal, com o dono daquele site, com o dono... Esqueçam. E para vós, quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aquele homem vestido de branco que está em Roma não é um homem qualquer. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ali não é um argentino. Ali é uma instituição que há de perpetuar enquanto a igreja existir, e a igreja vai existir, está destinada até agora. As potências do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.